de aquí de Portugal. ¿Te está escuchando bien? Sim, sim. Ok, ahí está, perfecto. Marco Peralta es mi gran maestro, me formé con él aquí en Portugal y es Senior Yoga Teacher de la Yoga Alliance Professionals. Se formó aquí en Portugal, en Brasil, en India, en Grecia, con todo lo que es el yoga y meditación. Un enorme placer, Marco, tenerte aquí en este espacio, en esta celebración. Muito obrigada porque estés aquí y por aceptar esta invitación a este encuentro. Y bueno, Marco va a hablar, nos va a contar y va a profundizar sobre el principio de Dhyana, de meditación, y bueno, nos va a contar todo esto en portugués, así que de a poquito voy a ir haciendo algunos resúmenes, pero bueno, Marco, vuelvo a repetir, un placer inmenso tenerte aquí para compartir con todos. Argentina te da la bienvenida y veo que hay muchas personas de aquí de Portugal también conectadas. Así que el espacio es todo tuyo, Marco. Bienvenido, bem-vindo. Obrigado, obrigado eu pelo convite. Também queria dizer um olá a todas as pessoas que nos estão a ver na Argentina, no México, no Uruguai, em Espanha, em Portugal. Então, bem-vindos e bem-vindas. A intenção é falar um pouco sobre Dhyana. Dhyana normalmente é traduzido como meditação, mas no Ocidente o conceito de meditação está associado mais a refletir sobre um assunto, pensar sobre algo. Então, na verdade, o conceito de dhyana seria um conceito mais semelhante ao nosso conceito ocidental de contemplação. Claro que mesmo dentro da tradição do yoga, e nós estamos a falar de meditação como um dos pilares do yoga, dependendo das tradições, dependendo das escolas, a meditação tem várias interpretações e várias formas até de ser praticada. O mais importante quando se fala de meditação é perceber que meditação é um conceito universal. Então é um conceito que está presente em todas as culturas do mundo. Está presente em todas as filosofias, de uma forma ou outra, e inclusive está presente em todas as religiões, apesar da meditação preceder qualquer religião. Ou seja, os vestígios que temos de práticas meditativas têm milhares de anos antes de qualquer organização religiosa ou de qualquer religião organizada. Então, o conceito de dhyana também vamos encontrá-lo em várias religiões, em várias filosofias traduzido. Por exemplo, quem for estudar budismo e for ler as escrituras budistas, vai encontrar nas escrituras em Pali o termo dhyana traduzido como jhana. Ou se formos estudar meditação Zen no Japão, vamos encontrar o conceito de Zen como tradução do conceito de dhyana. Como o conceito de Son, da Coreia, ligado também à meditação. Então é um conceito que está presente em todas as culturas. Dentro da tradição do yoga, nas principais escolas, a meditação precede o conceito de samadhi. Então a grande questão hoje em dia é, se nós estamos a praticar yoga, e quando eu digo yoga, dhyana é um sinónimo de yoga, não é? De meditação, de contemplação, de transformar, como é o tema da nossa jornada, de transformação de consciência, da forma como eu olho para mim, da forma como eu olho para os outros, da forma como eu olho para o mundo. A grande questão é, se eu estou a praticar yoga e não estou a meditar, ou se eu estou a praticar yoga e não estou interessado no samadhi, será que estou realmente a praticar yoga? Porque
o conceito de dhyana ou a prática de dhyana como meditação precede o conceito de samadhi, que na maioria das escolas de yoga seria a meta de yoga, do yoga. Ou seja, nós iríamos praticar yoga para alcançar o samadhi, segundo algumas escolas de yoga. Noutras escolas de yoga, o samadhi ou seria não algo a ser alcançado, mas algo a ser reconhecido. Então, o que nos leva também ao conceito de samadhi, sempre ligado com o conceito de dhyana. Ou seja, eu posso abordar dhyana como uma técnica de meditação, ou seja, quando eu abordo dhyana como técnica, então é como qualquer outra técnica de yoga, em que vamos ter posições específicas para meditar, gestos, como vamos colocar as mãos para meditar, a forma como os olhos devem estar, abertos ou fechados, e depois vamos então usar uma técnica para meditarmos, seja para olharmos para a experiência de si mesmo, seja usar a técnica como forma de nos concentrarmos. Ou, segundo algumas tradições, usar a técnica de meditação para nos abrirmos à experiência, a uma experiência mais universal. E aí nós temos todo o tipo de técnicas. Então, Marcos... Marcos, perdón, se cortó acá. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que falaste hasta ahora. Sí, Marco nos contó al principio que, bueno, cómo está el concepto de dhyana o de meditación, cómo es que antecede a todas las religiones, ¿no? Ya sea en el mundo oriental y en el mundo occidental, que se vio presente en todas las culturas. ¿Cómo es esto del concepto de samadhi? ¿Es igual a dhyana? ¿Es parecido? ¿Es el mismo concepto? Não, o conceito de samadhi seria o resultado de dhyana, ou seja, tu meditarias, tu Perfeito. praticarias meditação com a intenção de realizar o samadhi ou alcançar o samadhi. Depende da perspectiva da escola ou da tradição na qual praticas. Perfecto. Es el camino a transitar para llegar a samadhi. Así. Y otra cosa, yo voy a ir dando algunas palabritas para que cuando la gente te escuche ya sepa qué significa olear. Olear es mirar o ver. Entonces, cuando Marco dice olear, para adentro es mirarnos hacia adentro. Y así voy a ir dando pequeñas ayuditas, ¿sí? Así que todo tuyo, Marco. Podés continuar. Eu falo espanhol, mas o meu espanhol é muito básico. Mas este convite como meu português já me deu vontade de aprofundar o meu espanhol e estudar um pouco mais. Então, dhyana pode ter diferentes técnicas, não é? E aí é, na verdade, o começo da prática. Nós podemos usar símbolos ou imagens e, a rigor, qualquer símbolo ou imagem pode ser utilizado. Quando eu digo símbolo ou imagem, é como forma de me concentrar. Ou seja, eu vou arranjar uma imagem ou um símbolo para mirar, não é? De olhos abertos ou de olhos fechados, e me concentrar nessa imagem. Posso usar um som ou um mantra em que vou repetir mentalmente como forma de me concentrar. Posso usar atividades do dia a dia, como por exemplo caminhar, ou qualquer outra atividade como forma de dhyana, como forma de meditação, e posso usar questionamento. Questionamento é usar perguntas para
a minha meditação, como falámos no outro dia, a questão clássica da meditação ou do Jnana Yoga, quem sou eu? Podemos usar questões como quem és tu e o que é que tu queres? Quem é o meditador? Então podemos usar todo esse tipo de questionamento. E podemos, inclusive, o ideal será usar todas estas técnicas em conjunto. Algumas tradições dizem que tu não precisas de praticar nenhuma técnica para te tornares em quem tu és. Porque tu não podes não ser quem tu és. Então a meditação seria não um caminho para te levar ao samadhi ou ao entendimento de quem tu és, mas a meditação seria um reconhecimento de que tu já és quem tu procuras, de que tu já tens, de alguma forma, o que tu buscas. Então aí a meditação, ou dhyana, não seria um estado específico de consciência ou algo que tu alcançarias mediante a prática da meditação, mas a tua vida comum, a tua vida normal, já seria dhyana, já seria meditação. Se tu trouxeres essa consciência à tua vida normal, aquilo a que se chama a vida do dia a dia. Então, essas são perspectivas que, apesar de usarem o mesmo conceito de dhyana, têm duas perspectivas diferentes. Uma dualista, ou dual, em que a prática serve para alcançar, para me tornar, para entender, para realizar, e a outra perspectiva não dual servirá, dhyana, para eu entender que eu já sou o que eu procuro. Então essas são as duas perspectivas gerais. Dentro delas existem várias nuances. Ahí voy a dar otra ayuda. Procurar es buscar. ¿No? ¿Puedes repetir esta última frase? A última frase. Então, a perspectiva não dual seria meditar, não para alcançar algo, não para te tornares em algo, mas para entenderes que tu já és o que tu procuras. Tu já és o que buscas. Perfecto. Ahí quería llegar. Adelante, Marco. De qualquer forma, a ideia não é que isto se torne apenas um conceito filosófico, algo no qual eu acredito. Então, a ideia é sempre passar por um período de prática, para que eu possa ter a minha própria experiência do que é meditação. Porque meditação não basta ler nos livros, não basta escutar de alguém, como se diz em espanhol, hay que provar. Não é? Temos que experimentar, temos que ter a nossa própria experiência. Porque meditar, em última análise, tem a ver com a experiência de seres quem tu és. E podemos até especular que a meditação surge de uma sensação de limitação que eu tenho em relação a mim próprio. Ou pelos pensamentos que eu tenho, ou pelas coisas que me acontecem, ou pelas coisas que acontecem a quem eu gosto, ou pelas coisas que acontecem no mundo. E face a essa experiência de limitação, ou de tragédia, ou de perda, há um movimento no sentido de me tentar esclarecer. Há um movimento no sentido de eu me deixar de sentir limitado pelo sofrimento que eu causo a mim próprio por acreditar que tenho que ser diferente, ou fazer diferente, ou viver diferente,
seja pelo sofrimento causado pelos outros a mim, por não me aprovarem, ou por não me aceitarem, ou por não gostarem de mim, seja pelo sofrimento causado pelo mundo ou pelo universo, por aquilo que chamamos as tragédias ou catástrofes naturais. Então a meditação surge de uma forma de eu olhar para a minha experiência de uma forma que eu não me deixe limitar pelas circunstâncias externas. Por isso nós falávamos no outro dia que meditar é também uma espécie de prática de aprender a estar sozinho consigo mesmo, independentemente do que está à tua volta, independentemente do que está a acontecer. Porque o que está a acontecer à minha volta, eu não controlo. Eu não controlo o que os outros me podem fazer ou dizer, eu não controlo tudo o que possa acontecer no mundo, ou no meu país, ou no sítio onde eu vivo. A única coisa sobre a qual eu tenho algum controlo é a forma como eu reajo a essas situações. É a forma como eu reajo ao que me acontece. Então, meditação também tem muito a ver com isso. Então, Muy bien, entonces, perdón. No, que Marcos dice que lo más difícil es eso, es encontrarse y mantener esa relación con uno mismo, ¿no es cierto? Porque lo que nos envuelve, lo que está a nuestro alrededor, nosotros no lo controlamos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos nosotros ante esos acontecimientos que no podemos controlar. Entonces, la meditación es para encontrarnos con nosotros mismos y para analizar, y un poquito antes también Marco nos contaba cómo muchas veces reaccionamos y no estamos siendo quienes somos porque estamos más preocupados por si le gustamos a alguien o no, o si por estos acontecimientos, ¿no?, que pasan alrededor y reaccionamos de una manera que tal vez con esta meditación y con este encuentro con uno mismo podemos modificar esa reacción y que no sea dañino para nosotros, para nuestro ser. Marco, então se você acha que eu estou traduzindo alguma coisa errada, me fala, ok? está perfeito. Então, a minha perspectiva da meditação não tem a ver com entrar num estado alterado de consciência em que eu deixo de me relacionar com a vida como ela é. Porque muitas vezes o yoga e a meditação é encarado quase como uma espécie de fuga daquilo que nos assusta, daquilo que nos limita, daquilo que nos perturba. Então há muitas escolas que propõem que se tu praticares yoga e meditação vais entrar num estado em que de alguma forma te separas da vida. A minha proposta é mais abraçar a vida como ela é, abraçar a totalidade da vida como ela se apresenta, mas ao mesmo tempo estar esclarecido que todas as circunstâncias não têm a capacidade de me limitar a não ser que eu reaja a elas. Então, nós não deixamos de nos relacionar com o mundo, nós não deixamos de nos relacionar com os outros, nós não precisamos de ir para uma gruta, para um ashram, nós podemos estar totalmente na vida e viver a vida totalmente como ela é. Vendo a vida não como um caminho para alcançar essa liberdade ou libertação, mas vendo a vida como ela é, como uma expressão dessa liberdade ou dessa libertação. Então, a ideia é
trazer dhyana, trazer consciência para a nossa vida, tal e qual como ela se apresenta, momento a momento. Não a vida que eu imagino como ela deveria ser, não a vida como eu gostava que ela fosse, mas a vida tal e qual como ela acontece, momento a momento. E para isso ajuda ter algum tipo de prática contemplativa. Então, eu falaria agora um pouco para quem não tem uma prática de meditação ou para quem gostava de começar a meditar, de alguns princípios fundamentais para que se comece a meditar e se tenha essa experiência e não seja apenas uma experiência daquilo que eu estou a dizer, ou uma experiência que podemos ler num livro, ou uma experiência que achamos que alguém está a ter porque está retirado num mosteiro, ou numa floresta, ou numa gruta, mas para que possamos ter esta experiência aqui e agora. Porque é disso que a meditação trata. A tua experiência de quem tu és, como és, aqui y agora. Perfecto, Marco. Bueno, Marco ahora nos va a contar y nos va a dar algunas claves, bueno, para los que no están muy en tema de meditación o los que quieren comenzar a meditar y para que se pueda aplicar en el día a día, en la vida cotidiana, en el aquí y en el ahora, en este instante presente. Así que adelante, Marco. Então, eu vou falar de dois aspectos principais. Um é o trazer essa consciência, ou trazer essa transformação da consciência, como é o tema da nossa jornada, para o meu dia a dia. E para isso é importante que eu tome consciência da minha experiência como ela é. O outro aspecto que eu vou falar é então começar a praticar dhyana ou meditação como uma prática regular e diária. E ambas vão estar relacionadas. Uma coisa é praticar meditação todos os dias ao acordar. Então, a melhor altura para praticar meditação é de manhã ao acordar. Por lá amanhã. E a ideia é escolhermos uma técnica para focarmos a nossa atenção e escolhermos uma posição. Então, para quem já pratica yoga... Ahí está, elegir una técnica y elegir una posición. Esas son dos llaves, dos claves para iniciar. Y preferentemente por la mañana. Bien. A técnica mais simples para usar, para quem está a começar, é a sua própria respiração. Bien, perdón, estaba en mi micrófono. Entonces, la primera técnica es su propia respiración. Então, o convite é arranjar um despertador e marcar 5 minutos. Então, é muito importante ao início nós termos um controle do tempo que passamos a meditar. Então, a recomendação que eu dou é, de início, ser apenas 5 minutos. Colocamos o despertador, sentamos-nos numa posição que seja confortável. Quem já pratica yoga pode ser uma posição no chão com as pernas cruzadas. Quem não conseguir sentar-se com as pernas cruzadas, pode sentar numa cadeira com os pés assentos no chão, afastados à largura dos ombros. As mãos devem estar pousadas uma sobre a outra, ou dedos entrelaçados, ou simplesmente as mãos pousadas sobre os joelhos ou colo. Fechamos os olhos e durante 5 minutos vamos apenas nos concentrar
na respiração a acontecer, na sensação do ar a entrar e do ar a sair pelas narinas. Ou, se for mais confortável, concentrar na sensação da respiração a acontecer no abdômen e no tórax. Apenas isso. Olhos fechados, posição confortável, sem interferir na respiração, vamos apenas observar, contemplar a respiração a acontecer. Muy bien. Entonces, para empezar, pueden adoptar la postura de sentado con las piernas cruzadas, sentados en el piso, piernas cruzadas, o en una silla con los pies apoyados también en el piso, las piernas separadas, y ahí con las manos una encima de la otra, y ahí simplemente contemplar y observar la respiración. A experiência, para quem nunca meditou e para quem medita, é que quando paramos, tomamos consciência do nosso pensamento, do vai e vem do pensamento. E é por isso que é importante contar o tempo. Ao início, 5 minutos bastam. Depois, com o tempo, gradualmente, vamos aumentando o tempo. Quando nós paramos para nos concentrarmos, nós vemos que o nosso pensamento vai fazer todo o tipo de sugestões. Coisas para decidir, coisas para planear, decisões para tomar, coisas que aconteceram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, coisas que eu quero que aconteçam no futuro, coisas que eu não quero que aconteçam no futuro. Então, a ideia não é nós termos que controlar ou parar o pensamento. Nós vamos simplesmente nos concentrar na respiração a acontecer. E sempre que repararmos que a nossa atenção já não está na respiração, já estamos a pensar em algo que não é o que está a acontecer, é fundamental não julgarmos, não nos criticarmos, mas simplesmente, quando reparamos que estamos a pensar em algo que não é respiração, devemos simplesmente, sem julgar, trazer toda a atenção de volta à respiração. Muy bien, entonces una vez que ya estamos en esa posición, contemplamos y observamos nuestra respiración, y cuando los pensamientos comiencen a venir a nosotros, no los retenemos, los dejamos fluir, pero sí tomando conciencia de que están viniendo y están fluyendo, y concentrarnos nuevamente en nuestra respiración. Y otra cosa muy importante que también dijo Marcos, no juzgarnos, no criticarnos. É fundamental que a meditação seja sempre sem julgamento. Porque sempre que nos julgamos, é como se fosse o combustível do pensamento. Sempre que eu me julgo, o pensamento acelera e dispara. A meditação é começarmos a olhar para a nossa experiência, fundamentalmente sem a julgar. Nada por si só é bom ou mau. Nada por si só é bom, mau ou indiferente. É o nosso julgamento que faz com que algo seja bom, mau ou indiferente. Não há nada. Entonces, nada por sí solo es malo o es bueno. Es nuestro juzgamiento o nuestra crítica que le da sentido a si es malo o es... Então, isso é fundamental na meditação. Então, basicamente é isso. Escolher uma posição, fechar os olhos, concentrar na respiração. Sempre que a atenção foge para o pensamento, não julgar, trazer de volta à respiração. Fazer isto 5 minutos de manhã e 5 minutos ao fim do dia. Pode ser ao pôr do sol ou à noite. E é também importante manter um diário onde eu vou escrever a minha experiência da meditação. Então, vou registar se meditei,
se não meditei, se não meditei, porque é que não meditei, se meditei, qual é que foi a minha experiência, e esse diário vai servir também como um registro para eu me conhecer melhor. Então eu vou começar a perceber que tipo de pensamentos me distraem, que tipo de experiências surgem na meditação que me perturbam. E assim também vou fazer com que a minha experiência de meditação seja algo que permanece diariamente e que efetivamente se torne uma técnica de autoconhecimento. Entonces es importante registrar cuando meditamos, qué sentimos, registrar esa experiencia y si no meditamos también registrar que no meditamos y por qué no meditamos. Então isso seria a técnica. Claro que o ideal é começarem com algum professor ou professora para que vos possa acompanhar e tirar as dúvidas. Mas não tenhamos dúvida, não existe prática de yoga nem prática de meditação se tu não tiveres uma prática pessoal. O professor, a professora servem para te inspirar, para te tirarem dúvidas, mas se tu não praticares sozinho, não podemos realmente dizer que estás a praticar yoga e meditação. Porque é importante tu teres a tua própria experiência. Es importante que al inicio sean acompañados por un profesor o una profesora que los vaya guiando, pero lo más importante también es que uno genere su propia experiencia, porque los profesores pueden guiar, pero si uno no experimenta y no practica todos los días, no hay experiencia propia, entonces es importante eso. Outra forma de abordar a meditação, que eu estava a dizer, trazer a meditação para o dia-a-dia, para a vida comum, para além da prática da técnica de meditação, é trazer esclarecimento a vários aspectos da nossa experiência que são comuns a todos os seres humanos, mas que normalmente nós nunca lhe damos atenção. E tem a ver com coisas tão simples como podemos até fazer este exercício, não é? Agora aqui em direto, que é questionar. Aqui e agora, tu tens algum problema a não ser que penses nisso? Aqui e agora, há alguma coisa da qual tu tenhas que te libertar? Há alguma coisa da qual tenhas que te curar? Há alguma coisa que tenhas que alcançar a não ser que penses nisso? Entonces, otra de las técnicas es esclarecer algunas cosas que no tenemos claras y hacernos estas preguntas. Aquí y ahora, si tenés algún problema que necesites resolver, tenés alguna enfermedad que necesites curar, y esto preguntárselo aquí y ahora, en el presente, y esclarecer esas cuestiones. Então, a questão é, aqui e agora tens algum problema a não ser que penses nisso? Perfecto. ¿Tienes algún problema a no ser que estés pensando en eso? Bien. Se eu pensar nisso, o meu pensamento vai-me dar uma lista gigante de problemas. Mas nenhum desses problemas estão presentes aqui e agora, a não ser que eu pense nisso. Porque aqui e agora, a experiência que eu estou a ter é de estar a olhar para um ecrã, a escutar o que eu estou a dizer. Então, se eu pensar nisso, eu vou ter muitos problemas. Mas literalmente aqui e agora, se eu não pensar nisso, eu não tenho nenhum problema.
então podemos dizer que aqui e agora, na imediaticidade da experiência como ela acontece, isto já é o Samadhi. Isto já é libertação. Não requer tempo, não requer esforço, não requer sacrifício. Entonces, no pensar en eso, en ese problema, porque Marcos dice que sí, estamos pensando en ese problema, nos va a tirar una lista de problemas, más problemas todavía. Entonces, es esclarecer eso y no pensar en ese momento, en aquí y ahora. Y eso ya no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio, y eso ya es libertad. Então essa é outra perspectiva. Este momento aqui e agora, tal e qual como ele é, com ou sem pensamento, já é o Samadhi. Já é liberdade livre. Mas como eu concebi ou acreditei numa ideia de que a liberdade, de que o Samadhi seria um tipo específico de experiência que eu só posso alcançar no futuro, eu esqueço-me de olhar para a minha experiência aqui e agora. E aqui e agora não há nada que me limite, não há nada que me aprisione, a não ser que eu pense nisso. A não ser que eu compare a minha experiência com uma experiência passada ou projete a minha experiência na ideia do futuro, tentando ter ou achando que vou ter uma experiência semelhante à experiência que alguém um dia teve e descreveu. Mas o que a meditação aponta, o que o yoga aponta, é para a tua experiência aqui e agora, tal e qual como ela é. E outra questão é, aqui e agora, a tua experiência pode de alguma forma ser diferente daquilo que está a ser? Entonces, es aceptar tu experiencia tal y como es, aquí y ahora. Y puede ser de otra manera, si pensamos que puede ser de otra manera. Então, outra questão é, aqui e agora, a tua experiência pode ser diferente daquela que está a ser? Em espanhol seria, aqui e agora, poderias ter uma experiência diferente de lo que es? Muy bien. Perfecto. Si no lo puedes ter uma experiência diferente, então esta é a experiência. Se esta é a experiência, então isso já é o Samadhi. Porque não pode em nada ser diferente de lo que é. Perfecto. O sea, no puede ser diferente de lo que es. Entonces, Aqui es e aceptar agora. aquí y ahora. Es esa experiencia. Solo aqui e agora. Porque, Exacto, sí. porque quando o pensamento vai projetar ao futuro, quando o pensamento se projeta no futuro, essa antecipação já te limita. Então é sempre aqui e agora. E isso é meditação no dia a dia. E isso é meditação na vida normal, na vida comum. É trazer essa consciência a cada ação, a cada interação, trazer essa consciência para as nossas profissões, para os nossos relacionamentos, para tudo. E aí tudo se torna dhyana.
E aí tudo se torna a própria meta do yoga, o samadhi. Perfecto, Marco. Entonces, aceptar la propia experiencia tal y como es aquí y ahora. Y el dar paso a proyectar algo que no sea aquí y ahora nos limita, ya es una limitación. Entonces, a la hora de meditar, de practicar dhyana, aquí y ahora, y aceptar esa experiencia tal y como es. Y eso es dhyana y es el paso a alcançar el samadhi. Porque mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu rejeite a experiência deste momento como ela não vai ser diferente do que ela é. E é esse desejo por uma experiência diferente que me causa a sensação de limitação, não a experiência em si. Porque a experiência em si, por si só, não é boa nem má. Então a experiência nunca tem capacidade de me limitar. É o que eu acredito acerca da experiência que me limita. Es lo que yo creo que la propia experiencia me limita. Si pensamos a futuro, si pensamos no aquí y ahora. Então, não sei se alguém tem perguntas. Marcos, creo que sí hay preguntas. Veo que aquí hay mucha gente conectada de aquí, de Portugal, todas las colegas. Tenemos preguntas. Marcos, vos querés guiarnos un poquito en alguna introducción a la meditación, hacer Sim. un... Então ¿sí? vamos Porque, fazer uma curta meditação. bien, porque después de eso ahí podemos también hacerte las preguntas y bueno, compartir un poquito más de todo esto. ¿Ok? Então podes ir Bien. traduzindo também os pontos principais. Perfecto. Então vamos nos sentar numa posição confortável, ou cruzando as pernas à frente do corpo, no chão, ou se estivermos sentados numa cadeira, deixando os pés afastados à largura dos ombros. Pousamos as mãos sobre os pés ou pernas e fechamos os olhos. Trazendo toda a nossa atenção para este momento, aqui e agora. Olhando diretamente, mas sem julgamento, sem análise, sem interpretação, para a nossa experiência, tal e qual como ela se apresenta. Nenhuma experiência por si só é boa, má ou indiferente. São os nossos julgamentos, são as nossas interpretações, as nossas comparações que fazem com que para nós a experiência seja boa, má ou indiferente. Mas é através desse julgamento que a nossa experiência se torna limitada e limitadora. Porque ao considerar qualquer experiência como boa, automaticamente eu vou ter medo de a perder. Vou ter medo que ela acabe. Vou-me tornar reativo. Logo, vou sentir limitação. Se eu considerar qualquer experiência como má, eu vou tentar evitá-la.
vou tentar que ela desapareça rápido. Logo, vou sentir limitação. Se eu rotular qualquer experiência como indiferente, eu vou procurar ter uma experiência que seja mais interessante ou que seja boa. Logo, vou sentir limitação. Então, independentemente da experiência que está a surgir aqui e agora, procura não julgar. Procura não etiquetar ou rotular a experiência. E trazendo agora a consciência ao corpo, vamos começar por sentir a sensação de contacto entre o corpo e o chão. Sentindo-nos enraizados e enraizadas na realidade da experiência deste momento. E a partir dessa raiz, procuramos então essa transformação de consciência. Essa forma de olharmos para nós de uma forma mais ampla, livre, não condicionada. Então começamos por tomar consciência agora dos dedos dos pés, de ambos os pés. Sentindo e tomando consciência dos pés, tornozelo, perna, joelho, coxa, quadril, nádegas e genitais. Tomando consciência do abdômen e do tórax, toda a extensão das costas e coluna, tomando consciência dos ombros, braço, cotovelo, antebraço, pulso, mão e cada um dos dedos das nossas mãos. Tomando consciência de toda a extensão das costas e coluna, consciência do pescoço e cabeça. Tomando consciência de todo o corpo. Tomamos agora consciência da respiração tal e qual como ela está a acontecer. Sem necessidade de interferir ou controlar a respiração, procurando apenas contemplar a inspiração e a expiração tal e qual como elas acontecem. Sempre que a atenção dispersa ou divaga no pensamento, sem julgar, sem analisar, sem criticar,
naturalmente e simplesmente traz toda a atenção de volta à respiração. Apenas isso. Consciência de cada inspiração como acontece, consciência de cada expiração como acontece. Trazendo atenção à respiração como forma de permanecer aqui e agora, com a tua experiência de ti mesmo, de ti mesmo. Não a experiência que achas que deverias estar a ter, não a experiência que gostavas de vir a ter, mas abraçando a realidade da tua vida, da tua experiência, tal e qual como ela se apresenta a ti, sem julgar. As circunstâncias não perturbam ou limitam a nossa meditação, mas são formas de aprofundar a nossa meditação. Consciência de cada inspiração como ela acontece, consciência de cada expiração como ela acontece. Tocando e largando os pensamentos que surgem, voltando uma e outra vez à experiência natural e simples de contemplar o acontecimento da tua respiração. E da próxima vez que a inspiração acontecer, vamos fazer uma inspiração profunda, completa, consciente, usando toda a tua capacidade pulmonar, e ao expirar, abrimos lentamente os olhos, procurando manter a mesma atitude e a mesma consciência. Então, este é um exemplo de uma prática muito simples que podemos fazer no nosso dia a dia. Podemos fazer logo pela manhã ao acordar, ou ao final do dia ou à noite. Basicamente, é pararmos, sentarmos no chão, numa cadeira, e usar uma técnica, neste caso a respiração, que é uma técnica que está disponível para todas as pessoas, não é? E usar essa técnica como forma de olhares para ti mesma, para ti mesmo, como uma forma de aprenderes a estar sozinho e sozinha contigo mesmo, contigo mesma.
e perceber que, ao estarmos connosco mesmos, na nossa própria experiência, não estamos separados daquilo a que se chama a humanidade, não estamos separados daquilo a que se chama o mundo, não estamos separados daquilo a que se chama o universo. Porque se eu não souber estar sozinho comigo mesmo, eu nunca verdadeiramente vou saber estar com ninguém. Eu não posso dar aos outros o que eu não tenho para mim. Eu não posso ser para os outros o que não sou para mim. Então, é quase um paradoxo. Ao mesmo tempo, eu estou a cultivar uma forma de estar sozinho comigo mesmo, mas esse cultivar dessa experiência é para me tornar verdadeiramente humano. É para me abrir realmente aos outros, à vida, ao mundo. Então, esta é uma sugestão de prática, muito simples, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Está bem? Relembrar de contar o tempo, relembrar de manter um diário de prática para registar como é que foi a experiência e é praticar. E é começar a olhar para a tua experiência, como ela é. Maravilloso, Marco. Entonces, conectarse con la respiración, tomar el tiempo, ¿sí? Estar consciente de ese tiempo de práctica, tener un diario donde puedan registrar la experiencia y conectarse con uno mismo, y como bien Marcos dijo, poder aceptarse uno mismo y ser uno mismo, porque si no, no podemos estar con los demás. Entonces, Marco, muchísimas gracias. Ahora voy a hacerte algunas preguntas que nos dejó la gente acá, pero quería agradecerte de todo corazón por compartir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría con tanto amor, con tanta transparencia y tan sentido. Así que mi agradecimiento, muy obrigada por compartir todo tu conocimiento desde el amor. Obrigada. Obrigado Vou eu. hacerte una... Obrigado. Obrigada. Mi corazón está así muy feliz, porque es una experiencia muy linda poder compartir todo esto con todas las personas y que você, que es mi gran maestro, pueda transmitir todo esto a través de esta celebración. Entonces, os voy a hacer algunas preguntas y ya estamos pasaditos de tiempo. Ya vamos con las preguntas. Matías, te Marco, siento mi vida como una vida meditativa de forma activa. ¿Qué opinión de vivir una vida meditativa? Então, para que se tenha uma vida... Adelante. Martina, sim? Matías. Como está aqui? Então, para que se considere uma vida meditativa, é importante ter atenção a 5 pontos diferentes. A recomendação que eu dou a quem quer ter uma vida meditativa ou contemplativa é, em primeiro lugar, dormir bem. Então, este é o primeiro ponto. Cuidar do sono. Dormir bem. Porque se não dormirmos bem, não vamos meditar. Ou porque não vamos acordar de manhã cedo para meditar, ou porque a nossa experiência da meditação vai ser mais de sono e de estarmos à cabeçada. O segundo aspecto é alimentar-te bem e hidratar-te bem. Outro pilar do yoga que já foi falado ou vai ser falado aqui nas jornadas, a alimentação. Então, a forma como eu me alimento e a forma como eu me hidrato é fundamental para uma vida de meditação. Só em terceiro lugar é que vem a prática da meditação em si. Então, aqui é recomendado meditar, nem que seja 5 minutos todos os dias. Aqui, juntamente com a prática de yoga, eu colocaria a prática da prática da meditação, eu colocaria, claro, a prática do yoga.
é preciso também exercitar o corpo, é preciso também praticar pranayama, que também vai ser falado aqui na jornada ou já foi falado, é preciso respirar. Em quarto lugar, eu colocaria as relações humanas. Então, é importante disponibilizar algum tempo para as nossas relações. Eu não estou a falar em carga horária que nós dedicamos a estas coisas. Eu estou a falar da prioridade que nós colocamos. Por exemplo, eu até posso me relacionar com alguém 5 horas por dia, mas a minha prioridade é meditar aqueles 5 minutos de manhã. Eu não estou a falar a nível de horas que temos que dedicar a cada uma destas coisas. Eu estou a falar como prioridades na nossa vida. E em quinto lugar, então, o trabalho. Seja que tipo de trabalho for, mesmo que sejas professor de yoga ou meditação. Então, em primeiro lugar, sono, descanso. Segundo lugar, alimentação, hidratação. Terceiro lugar, a tua prática de yoga e de meditação. Quarto lugar, relacionamentos humanos. Quinto lugar, o trabalho. Então seriam 5 pontos a ter em conta para uma vida de meditação ou uma vida contemplativa. Clarísimo, Marco. Así que esos 5 pilares para tener una vida meditativa. Marco, hay varias preguntas, pero voy a hacerte una más por el tiempo, pero vamos a contestar todas. ¿Cómo es tu propia experiencia y práctica en el día a día sobre la meditación? Y sigue la misma persona, Lucía, la experiencia de Samadhi y la de Sunyata, ¿es similar? Quando nós pegamos em conceitos como Samadhi, Shunyata, Nirvana, Kaivalya, Moksha, há o perigo de se tornarem ideias apenas. Ou seja, é diferente da experiência. O que eu diria e voltaria a repetir, aqui e agora, a não ser que penses em Shunyata, Samadhi, Moksha e Nirvana, há alguma dessas coisas a alcançar a não ser que penses nisso? Algunas cosas alcanzaran, ¿puedes repetir? Aqui e agora, a não ser que penses em Samadhi, Shunyata, Moksha, Kaivalya, Nirvana, há alguma dessas coisas a alcançar a não ser que penses nisso? E se não pensares nisso, a tua experiência aqui e agora já é isso. Entendido. Porque si no pensaras en eso, la experiencia Não ya... tem a ver com não pensar. Propriamente dito, o pensamento pode estar presente, mas a ideia de que há um estado a alcançar no futuro é uma ilusão. Se existe Samadhi, Shunyata, eles têm que estar perfeitamente presentes aqui e agora na tua experiência. Eu diria que tem a ver com uma experiência de não julgamento e não reatividade. Porque no juzgarse y no ser reactivo. de qualquer forma, a ideia de algo nunca é esse algo. Então, o que estes conceitos apontam, mais uma vez, é qual é a tua experiência de seres quem és aqui e agora. Quem é que tu serias sem a ideia de que há um estado a alcançar chamado Samadhi e Shunyata? A ideia é ver que esses termos, esses conceitos, na verdade, apontam para a tua experiência como ela é quando não há julgamento, quando não há reatividade. Apuntan a tu experiencia cuando ella es cuando no hay juzgamiento, cuando no te juzgas y cuando no hay reactividad.
Cuando uno Sim. no Ou seja, estes estados não têm a ver com ganhar algo ou obter algo, mas têm a ver com abrir mão de algo, abrir mão da reatividade, abrir mão da comparação, abrir mão do julgamento, abrir mão que eu tenho que ser diferente daquilo que eu sou, abrir mão da ideia de que o mundo deve ou tem de ser diferente daquilo que é, mas só aqui e agora, só no momento. aquí y ahora, só en el momento. Marco, tenemos que despedirte. Gracias. Muito obrigada, de corazón. Falaríamos horas y horas. Vamos a dejarte más preguntas para que cuando puedas respondas algunas cuestiones. Y muchas gracias, muito obrigada por compartir esta jornada y por tu corazón tan noble. Obrigado Obrigada. eu, obrigado a todas as pessoas que nos seguiram lá em casa, obrigado por estarem presentes e relembrar que tudo aquilo que eu digo é apenas um convite. Nunca me consideres uma autoridade, porque sempre que tu consideras alguém uma autoridade, tu tiras a tua própria capacidade. Então encara tudo o que eu disse, tudo o que eu propus, apenas como um convite a tu mesmo, a tu mesma investigares. E se eu partilho, e se todos nós partilhamos, partilhamos por um amor à humanidade. Não partilhamos por achar que sabemos mais ou que somos mais que outros humanos. Esta é uma partilha que não é uma missão, é uma consequência de olhar para a minha própria experiência. Então a partilha vem deste amor à humanidade, vem deste amor que está presente no coração de todas as pessoas, por mais escondido que possa estar às vezes, ou por mais fechado que possa estar às vezes. Então obrigado a toda a gente que nos está a seguir aí em casa, obrigado por este evento que nos faz de alguma forma estarmos unidos através da tecnologia, mas ligados pelo coração. E é isso. Agradecendo a todos e a todas. Até já. Até já, Marco. Obrigada.